Fui denunciada aqui no Japão e isso foi muito bom para minha vida, me ajudou muito. Eu quero te lembrar hoje de que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Por que que a gente esquece disso? Por que que a gente vive sofrendo quando alguma coisa dá errado? Quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer? Simplesmente porque a gente esquece que Deus ele consegue fazer coisas que a gente não imagina. Então ele pega uma bagunça, ele pega um problema e ele é poderoso o suficiente para mudar tudo. O que aconteceu comigo é que eu estava procurando emprego aqui no Japão quando eu cheguei. Estava procurando emprego em uma fábrica que ficava pertinho da minha casa. E tinha duas empreiteiras que colocava nessa fábrica. Então eu fui em uma empreiteira e depois eu fui na outra para encher ficha nas duas. Fiz currículo nas duas. Só que eu percebi que a empreiteira número 2 era muito melhor, tinha muito mais benefícios. Então pensei, eu vou entrar nessa fábrica, mas eu quero entrar com a empreiteira número 2. Eu nunca imaginei que isso fosse proibido e não é. O que aconteceu? No dia da minha entrevista, a Tantocha, da empreiteira número 1, foi lá conversar com a autoridade lá dentro e daí ela fez uma denúncia, né? Ela disse que eu não podia entrar porque eu tinha feito algo totalmente errado, eu tinha me comprometido a entrar com eles, eu tinha feito... Gente, fez, tipo assim, fez a minha caveira lá. E a Tantocha veio conversar comigo da outra empreiteira e falou: a Nájila não vai dar, porque aconteceu isso. Ela me explicou tudo certinho e na hora, gente, eu fiquei muito triste, porque todo mundo passou e eu simplesmente não passei. Eu fiquei triste, arrasada e com vergonha. E depois eu arrumei um emprego, tempos depois, em uma fábrica que ficava um pouco mais distante, só que através desse emprego que eu arrumei, a pessoa que fazia o soguei, aqui no Japão tem muito isso. Quando você não tem carteira e o trabalho fica um pouco longe, tem um carro que passa para te buscar e te leva para a fábrica. Depois o carro te traz para casa de novo. Olha como que as coisas acontecem. Esse rapaz que fazia o soguei para mim, que no caso levava eu e mais um monte de mulheres para essa fábrica, ele me apresentou um trabalho para eu fazer um bico, para fazer um extra. E nesse trabalho eu conheci pessoas assim, gente, maravilhosas. Pessoas que agregaram na minha vida um nível de conseguir me ajudar a mudar muita coisa. Tudo que eu aprendi na minha vida, primeiramente, eu sou muito grata a Deus e segundo, eu sou muito grata a essa oportunidade, porque eu conheci uma pessoa que me ajudou muito. Eu tirei minha carteira de habilitação, eu não acreditava que eu podia tirar uma carteira de habilitação porque eu não confiava em mim. E essa pessoa que eu conheci, essa amiga que eu conheci nesse trabalho, ela simplesmente me incentivou, ela simplesmente me mostrou muita coisa com um olhar diferente. E eu sou extremamente grata por isso, aprendi coisas que o dinheiro não consegue comprar. E olha só, eu não teria chegado nesse trabalho, eu não teria conhecido essa amiga, essa pessoa tão abençoada por Deus, se eu não tivesse sido denunciada lá atrás e se eu tivesse conseguido entrar naquele primeiro trabalho que eu queria muito. E essa amizade que eu fiz nesse trabalho, eu levo assim para a vida toda, é uma amizade que eu prezo muito, que com certeza veio de Deus. Eu tinha muitos problemas assim comigo mesma quando eu cheguei nesse trabalho e eu fui tão acolhida, eu fui tão respeitada. Isso faz muita diferença, principalmente para quem está em um processo de vencer a baixa autoestima, pessoas que não se acham capazes. Quanto mais elas estão em um ambiente tóxico, pior fica. Então, Deus me permitiu estar em um ambiente tão saudável, mas tão saudável, que aquilo naquele momento foi como se fosse uma cura, uma ajuda, um auxílio, um socorro para aquela pessoa que eu era. Quando eu cheguei nesse trabalho, eu não entendia sobre empreendedorismo, eu não queria empreender, eu sempre quis ser empregada, porque eu ouvia as pessoas falando que esse era o melhor caminho. E nesse trabalho, conversando com essa amiga, minha mente começou a abrir, os meus olhos começaram a abrir e eu simplesmente hoje trabalho por conta. Sou uma empreendedora, tenho muito sucesso e tudo que eu começo a fazer, tudo que eu coloco as minhas mãos é sucesso. Eu podia passar o dia todo conversando com vocês aqui sobre portas que se abriram para mim a partir desse trabalho, sobre amizades que eu consegui a partir desse trabalho, não uma, não duas, mas diversas amizades, sobre tudo que aconteceu comigo de positivo nesse trabalho. E principalmente eu quero falar com você que está passando por um momento difícil, que não entende o porquê que algo aconteceu errado. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ama a Deus não só com a tua boca, não só com as tuas palavras, mas principalmente com a tua atitude, com a tua decisão de confiar no Senhor e obedecer, porque hoje em dia a gente acha que viver na presença de Deus é só ficar falando de Deus, 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 Jesus, e não, pessoal. Deus, ele ama a obediência. Deus ama a obediência. Deus ama o filho que obedece. Deus ama o filho que renuncia. E não porque Deus gosta de ver a gente sofrendo. Ele não ama a renúncia porque ele quer ver o filho ali sofrendo.
é porque a renúncia ela faz bem pra gente. Quando você renuncia ao mal, naquele momento você acha que dói, você acha que você não vai suportar, mas depois de um tempo você percebe que aquela renúncia começa a te curar, aquela renúncia começa a te fortalecer. Você que antes era preso, era escravo de alguma coisa, hoje simplesmente você foi liberto por Deus, pela palavra de Deus. Por muito tempo eu fui a pessoa que só queria as bênçãos de Deus, então eu só queria falar de Deus quando era para Deus me proteger, para Deus me livrar, para Deus me ajudar, para Deus fazer o que era melhor para mim, o que era melhor para minha família, só que da minha parte eu simplesmente não queria fazer nada, eu não queria ser obediente, eu não queria renunciar a hábitos que eu tenho certeza que Deus reprovava, eu não queria simplesmente fazer nada, eu só queria ficar abrindo a boca e falando, falando, falando. A vida é um processo, eu não estou falando para vocês que eu sou uma pessoa incrivelmente perfeita, porque ninguém é, só Jesus é perfeito. Então não fica chorando nem lamentando pelas coisas que aconteceram diferente do que você estava pensando, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus.